Aqui você vê nessa imagem uma bomba de engrenagem, uma foto real, e do ponto de vista de análise externa, né, analisando o componente externamente, você percebe que ela é basicamente formada por uma carcaça, muitas vezes ela é em alumínio. Existem construções de bombas que essa carcaça de ferro ou aço fundido. Você possui aqui uma tampa traseira e uma tampa dianteira que também serve como flange. Você percebe que na mesma peça é fundida tanto a tampa dianteira como a flange de fixação da bomba. Eu possuo a conexão de sucção e do outro lado, na face oposta que nós não estamos vendo, né, a conexão de pressão. Perceba que ela pode ter a construção para montagem com flange, mas existe também a possibilidade de eu ter rosca já no furo da sucção e da pressão e ela ser montada direta com conexão com rosca. Além disso, eu tenho aqui o eixo dela. Bastante atenção a esse item, por quê? Porque lá na frente vocês vão, quando eu for explicar melhor o funcionamento da bomba, você vai perceber que o par de engrenagens, ele tem sempre uma engrenagem que ela é motora, ou seja, ela está acoplada ao eixo do motor elétrico, e você tem uma engrenagem que é movida, ou seja, ela é conduzida pela engrenagem motriz, né? Pela engrenagem que aciona esse conjunto. Ok? Além disso, você tem aqui por debaixo desse anel trava existe um retentor. O objetivo é que a função dele é não deixar que você tenha vazamento entre a pressão de carcaça, ou seja, a zona de baixa pressão, e o meio externo. Não é uma vedação para vedar o óleo sob pressão, e sim a pressão de carcaça da bomba. E você tem também os parafusos, mancais, mas não é possível ver aqui porque o componente está fechado. Para nos ajudar na compreensão, vamos refazer um desenho que nós fizemos no passado de um conjunto motobomba. Então eu tenho aqui a nossa bomba. Nós vamos acioná-la através de um motor elétrico. Não precisa ser necessariamente um motor elétrico, né? Já falamos sobre isso. Eu tenho aqui o acoplamento e aqui o eixo da bomba. Ok? Então, esse acoplamento aqui é exatamente esse eixo aqui da bomba, é exatamente esse eixo que nós demonstramos aqui em cima, né? Ele está ligado ao eixo do motor elétrico. Pois bem, como é o funcionamento desse componente? Vamos colocar aqui o reservatório. Ok? Então eu tenho a linha de sucção, como nós falamos em aulas anteriores, sempre demonstrada pela coloração azul. Então suponhamos, vamos terminar essa linha aqui, vamos com ela até o reservatório, só como forma de ajudar o nosso desenho. E eu tenho aqui esse óleo sendo succionado para o interior da bomba. Lembrando que eu tenho aqui um eixo que é motriz, uma engrenagem motriz e uma movida. Ok? Aqui a imagem já demonstra qual é o sentido de giro dessas duas engrenagens, certo? Então vocês percebam que o óleo ele entra por aqui e em função do sentido de giro ele é conduzido para a saída, ou seja, para a linha de pressão, por esse caminho aqui, entre as engrenagens e a carcaça da bomba. Ok? Isso é importante entender. Nós estamos falando aqui, isso aqui é a carcaça da bomba, né, em cinza aqui por fora. Então perceba o seguinte, eu tenho aqui uma área, ou seja, um volume aqui de óleo. Se nós olhássemos esse componente em uma visão 3D, seria um volume de óleo muito maior do que o volume aqui na saída. E você perceba também o seguinte, à medida que esse óleo vai sendo conduzido da câmara de baixa pressão, ou seja, do óleo succionado do reservatório para a linha de pressão,
quando ele chega nesse ponto aqui, que as engrenagens se casam, ou seja, eu tenho nesse momento aqui, ó, uma diminuição do espaço onde esse óleo pode estar acomodado. Você percebe que esse volume aqui vai ser muito maior do que o volume quando esses dois pontos entrarem em contato aqui. É nesse momento em que eu comprimo, de alguma forma, pressurizo esse óleo e ele precisa tomar algum caminho. Então, automaticamente, ele é conduzido para fora da bomba, ou seja, para o sistema. Quando eu novamente abro essas engrenagens, ou seja, eu descaso, eu desengreno os dentes, eu tendo a aumentar essa área, ou esse volume, entre os dentes. Nesse momento, alguém precisa vir para essa região e suprir esse déficit causado pelo aumento repentino do volume. É nesse momento que o óleo do reservatório ele entra até a bomba com o objetivo de suprir essa diferença. Então, percebam que o deslocamento volumétrico desse óleo da sucção ele acontece em função do diferencial de pressão entre a pressão do reservatório e a pressão de sucção. A pressão de reservatório nós sabemos, né? Ela é de 1 bar, essa pressão aqui. A pressão de sucção vai ser uma pressão menor que essa, muitas vezes uma pressão negativa, ou seja, uma depressão. E através, como o óleo sempre a vazão sempre ocorre do ponto de maior pressão para o de menor pressão, como o PR é maior do que a pressão de sucção, o volume de óleo vai ser nesse sentido. É por isso que é muito importante você não ter obstrução ou algum obstáculo para que o óleo faça esse caminho e na velocidade que é necessário fazer. Imagina que esse eixo pode estar rodando a uma velocidade de 1750 RPM. Então, qualquer obstrução a essa entrada do óleo gera o fenômeno tão famoso da cavitação, ou seja, o déficit de óleo necessário à sucção da bomba. Suponhamos que numa intervenção de manutenção alguém esqueça alguma coisa aqui dentro desse componente, um pedaço de alguma coisa, enfim. Ou um outro erro é, na concepção do próprio projeto, ou numa intervenção também, alguém colocar aqui uma conexão que diminua essa área aonde o óleo ele entra na bomba, né? Então não tem mais essa área toda. Todo o óleo tem que tentar passar por aqui. Isso causa uma dificuldade para esse movimento. E eu posso não chegar com o óleo aqui a tempo, ou no tempo que eu preciso.